Hoje, dia 21 de novembro de 2025, eu decidi parar de procrastinar, vim dar uma volta no parque e tô aqui gravando esse vídeo inspirada pela natureza ao meu redor. Meu nome é Kate e essa é a minha quarta tentativa de ter um canal no YouTube, porque eu sinto muita vontade de ter um canal aqui. E o que eu fiz até hoje foi procrastinar. E eu decidi esse ano que eu vou mudar, que eu vou trabalhar em mim a minha melhor versão. Por isso eu tô gravando esse vídeo aqui, pra chamar quem também tá nessa busca de se melhorar, de se tornar a sua melhor versão, pra vir comigo nessa viagem. Porque se tem uma das coisas mais desafiadoras que eu já vivi na minha vida, com certeza mudar padrões mentais é o mais difícil. E olha que eu já vivi muita coisa na minha vida. Eu tenho 37 anos, 2 filhas, a Clara de 11 anos e a Cel, que acabou de fazer 1 ano, ela tem 1 ano e 1 mês. Eu sou casada com o Igor e são tantas as versões de mim, e eu sei que são tantas versões de você que está vendo esse vídeo. E a verdade é que durante a vida a gente vai se perdendo de uma das versões, que é quem a gente verdadeiramente é. E se tem uma coisa que eu sou especialista e que eu me dei conta há pouco tempo, é que eu sempre vivi me baseando na opinião das pessoas, me baseando na imagem que elas tinham sobre mim. E olha que eu já trabalhei com várias coisas e especialmente com imagem. Eu fui consultora de imagem por 2 anos e antes de ser consultora de imagem, eu fui modelo. E eu fui blogueira e eu fui tanta coisa, gente. Eu sempre gostei muito de me aventurar, mas a verdade é que ao longo da vida eu fui me moldando para caber em vários lugares. E uma das coisas que eu fazia muito era me tornar especialista em alguma coisa que as pessoas achavam muito legal. Só que nem sempre aquilo me fazia muito bem. E vivendo, e crescendo, e evoluindo, e agora olhando para dentro, principalmente depois da minha primeira maternidade, eu fui entendendo que eu ia seguindo um fluxo da vida que necessariamente não era um desejo meu, um desejo do meu coração, mas era muito sobre o que pensavam sobre mim, sobre os meus talentos, sobre as coisas que as pessoas imaginavam que eu era boa. E eu não tô dizendo aqui que eu não gostasse nada dessas coisas. Sim, eu gostava dessas coisas, mas não era ali que o meu coração vibrava. E depois da minha primeira maternidade, eu comecei a pensar, quem sou eu depois da maternidade? O que eu gosto? O que eu quero fazer? E encontrando as respostas ao longo desse processo, eu fui percebendo o quanto era difícil fazer aquilo que eu queria. Por conta da rotina, por conta dos outros trabalhos que eu tinha. Como eu falei, eram 12 anos trabalhando com consultoria de imagem. E dentro da consultoria de imagem, além de atender outras mulheres e ajudá-las a encontrar o seu próprio estilo, que era algo muito legal de se fazer, mas que foi ao longo do tempo desconectando um pouco de mim, eu fui percebendo que eu tinha outros desejos, mas que eu não sabia exatamente quais eram esses desejos. Eu só sabia que eu precisava me desenvolver. E quando a gente começa a olhar para dentro, a gente vai percebendo o tanto de crenças que a gente tem, o quanto que a gente sabota as nossas vontades, o quanto que a gente deseja ser algo e não consegue ser algo porque algumas vozes dentro de nós, que são as crenças, nos dizem que isso não é possível, que a gente é menor do que a gente é. O fato é que eu cansei de ouvir essas vozes e viver repetidamente ciclos que não se encerram nunca. Eu cansei de chegar no final do ano e falar:
E aí? Embora eu tenha feito várias coisas, o que de fato me realizou nesse ano? O que eu quero fazer diferente? Quanto mais eu quero prosperar que eu não estou prosperando? E o que eu estou fazendo em direção aos meus sonhos? E eu comecei esse ano um estudo mais aprofundado sobre neurociência, sobre lei da atração, porque no puerpério eu precisei cuidar de mim. E esses conteúdos começaram a me ajudar muito a me reencontrar. E eu percebi que eu quero tanta coisa e que uma das coisas que eu quero é me conectar com outras mulheres. E que para fazer isso, eu precisava entender quais são as coisas que eu sou boa. E eu já faço várias coisas. Eu sou criadora de conteúdo no Instagram. E eu sempre sonhei em ser criadora de conteúdo aqui no YouTube. Mas eu não sabia como. O que eu vou fazer no YouTube? Então, no ano passado eu comecei com vlogs, que eu adoro. É uma coisa que eu consumo muito, mas que acabou não cabendo na minha rotina, porque, enfim, mãe, né, de uma bebê, 100% ali no cuidado. Meu marido estava trabalhando fora, eu não consegui me organizar para isso. Mas agora as coisas mudaram um pouco na dinâmica de casa e eu falei, eu vou começar no YouTube. Só que para eu começar no YouTube eu não vou poder procrastinar mais, eu preciso ir para ação. Então eu vim aqui gravar esse vídeo para falar que uma das coisas que eu aprendi estudando sobre neurociência e a lei da atração é que você precisa ir para ação. A nossa mente, 95% da nossa programação mental é inconsciente e só 5% da nossa programação mental é consciente. Isso significa que 95% de tudo que eu vivo está no modo automático e que eu não tenho acesso a essas informações. Eu simplesmente estou repetindo e repetindo esse padrão de pensamento, de escolhas, de emoções. Para eu mudar, eu preciso sair disso, eu preciso ter mais consciência sobre as minhas crenças. Então eu comecei a observar os meus pensamentos e eu entrei em contato com a sabotadora que eu sou, né? Como criadora de conteúdo lá no Instagram, eu percebi que eu queria criar algo novo que eu já tinha feito no passado, que era um curso online e que eu queria compartilhar os meus saberes com outras mulheres. E vocês não têm ideia de quanto tempo eu demorei para colocar isso em prática. Eu enrolei, eu já sabia o que eu queria compartilhar, eu já sabia o que eu queria fazer, mas parecia que o meu corpo parava, que eu travava e a minha vontade era só de aproveitar os momentos que a Cel dormia e dormir. Só que isso não é uma coisa minha. Eu tenho muita vontade de ir pra ação, mas parecia que tinha alguma crença incutida em mim que eu precisava seguir a vida do jeito que eu tava. E eu não quero mais, eu quero enriquecer, eu quero voltar a viajar, eu quero curtir mais as minhas filhas, eu quero criar conteúdo pro YouTube, eu quero conhecer outras mulheres que, assim como eu, também querem avançar e sentem que não conseguem, né? Eu quero falar sobre as minhas descobertas, sobre o meu autodesenvolvimento, então eu preciso o quê? Eu preciso ir para a ação. E para eu ir para a ação, eu preciso criar coragem, né, de fazer, porque se eu ficar dentro da minha mente inconsciente, eu vou deitar no sofá, o sofá vai me engolir e eu não vou fazer o que eu preciso fazer. Então, para eu me tornar essa nova versão de mim, eu preciso ser essa nova versão. E isso parece tão simples, mas na prática não é. Então, eu estou gravando esse primeiro vídeo aqui no YouTube para dizer que eu quero compartilhar com vocês a minha descoberta sobre se colocar em movimento, sobre criar uma realidade nova, porque eu tô cansada de ter a mesma vida há 37 anos. É claro que muitas coisas mudaram e essas coisas vêm mudando, mas a programação geral tá um pouco enferrujada, sabe? Eu tô cansada, eu não vou mais procrastinar, eu não quero mais procrastinar, mas como que eu faço isso? 15 dias atrás eu decidi que eu ia lançar o meu primeiro curso, que é o Prosperar na Prática com a Internet, onde basicamente eu compartilho com outras mulheres as formas de criar dinheiro na internet que eu uso, que são várias formas, porque se a gente deseja ser uma mulher independente, a gente precisa criar formas de criar dinheiro de diferentes, né? Para que essas frentes elas entram
entrem, né, na nossa vida, esse dinheiro entra na nossa vida de diversas formas, porque a nossa rotina é corrida, porque a gente tá cuidando de filho, porque é assim que é a vida, né? Então precisa ser simples, prático e sem lero-lero. E como eu sei fazer isso, e é uma coisa que eu já coloco em prática na minha vida, eu decidi criar um grupo de WhatsApp em 4 semanas, cada uma com uma aula ao vivo, onde eu compartilho os meus conhecimentos, né, com essas mulheres. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque a partir do momento que eu decidi tomar uma atitude na minha vida e fazer algo para ir em direção a essa mulher que prospera, que faz e acontece, que está com outras pessoas, que sai do sofá. Eu estou usando o sofá aqui mais como uma metáfora, porque quem me dera eu pudesse ficar no sofá o dia todo, mas não dá, né? Mas quando eu posso, eu estou lá. E eu quero fazer outras coisas para além de ficar no sofá. Então eu criei esse curso e eu fiquei com muito medo de divulgar. Eu fiquei com muito medo mesmo, assim. Eu falei, gente, ninguém vai se inscrever, vai dar tudo errado. E no meio disso eu tava num processo de um tratamento energético. E eu falei com a pessoa que estava me atendendo, falei, olha, eu tive um acesso ao curso e nasceu o formato, o jeito, o que eu quero fazer, só que eu tô com muito medo de ir pra ação. E ela falou, é normal, você vai sentir medo e depois que você soltar e colocar isso no mundo, vai vir mais medo ainda, porque todas as suas crenças vão vir com tudo, porque você tá se movimentando. E no momento em que a gente se movimenta, é o momento que mais vem resistência. E as resistências vão tentar te parar. E aí eu falei, ok, eu vou confiar nela e vou seguir com medo mesmo. E foi o que eu fiz. E foi maravilhoso, porque eu estava numa prática de imaginar, né, e me ver todos os dias e falar no presente frases em que eu dizia que eu sou uma criadora de conteúdo e que eu tenho cursos digitais e rendas digitais e que eu estou compartilhando essa forma de prosperidade com outras mulheres e que isso traz dinheiro para o meu bolso, isso traz realização financeira, isso traz abundância, isso traz alegria. Isso traz a liberdade que eu sonho para eu ir e vir, para eu comprar o que eu quiser, a minha independência financeira. E quando eu soltei isso, inacreditavelmente 11 mulheres se inscreveram e eu tô indo para a 3ª semana desse curso. Então, eu tô aqui para compartilhar com vocês que não é mentira, que é mais do que verdade. Quando a gente toma uma decisão e a gente age, a gente se coloca em movimento e faz a ação que precisa ser feita, o universo todo se alinha e traz para você, te entrega o que você precisa. E eu fiquei tão animada que tomando banho ontem, eu pensei, você vai criar o seu canal no YouTube e vai compartilhar a sua jornada de prosperidade, se tornando essa mulher próspera que é seu sonho. E que você vai sair da procrastinação e vai realizar o que você veio nesse mundo para realizar. Então, como eu amo falar sobre lei da atração, autoconhecimento, neurociência, eu vou compartilhar com vocês o que eu estou colocando em prática na minha vida e o que está me trazendo resultado. Porque eu quero que, se você está aí me vendo e você sente que a sua vida está estagnada, você acredite que é possível mudar. Que você pode mudar e que vai ser maravilhoso se você se colocar em movimento, porque a vida tá aí para ser vivida. E se tem outra coisa que eu aprendi com a neurociência, estudando muito nos últimos dias, é que a vida acontece no agora. A gente sabe disso de uma forma metafórica, né? Que o futuro não existe, o passado também não, porque ele já foi. Então a nossa vida é agora, é o que a gente faz do agora, são as escolhas que a gente faz agora. E hoje, inclusive, por eu ter decidido que eu ia gravar esse vídeo e que eu viria caminhar no parque, que talvez aqui fosse um lugar que eu ia fazer esse vídeo, eu senti uma força me empurrando para grudar no sofá e não sair de lá. E não fazer as coisas que eu preciso fazer. Um sono. O meu maxilar travou. Eu não tava com vontade de fazer nada. E como eu estou com as coisas que eu penso,
imediatamente eu falei, olha só como as coisas são, o meu corpo está me travando, está me fazendo ficar aqui para que eu não tome a ação que eu preciso tomar, né? Para que eu procrastine mais uma vez. E por que o nosso corpo faz isso? Eu não sei se você sabe, mas eu vou te contar. Pelo que eu estou estudando, o nosso corpo, a nossa mente, na verdade, ela sempre vê algo novo como um perigo, porque o novo, ele é desconhecido. Eu vou explicar da forma que eu entendi, tá? E que eu tenho percebido na minha vida. Quando a gente toma uma decisão, o nosso corpo tenta reagir ao novo como? Trazendo sintomas físicos, né? E pensamentos, crenças que nos façam permanecer onde a gente está, da maneira que a gente já está acostumado a viver. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele gosta que as coisas sejam confortáveis. Se vai exigir desconforto, ele não quer. Ele simplesmente não quer gastar essa energia, porque o desconforto, sair do comum, gasta muita energia. Então, ele vai trazer pensamentos, sintomas para você se manter aonde? Aonde você já está acostumado. Isso é natural. E é muito difícil sair de um hábito velho, ou de uma personalidade antiga, ou do seu eu que você foi até hoje, exatamente por isso. Porque você foi a vida inteira, no meu caso, 37 anos, de um jeito, e mudar do dia para o outro é difícil. Mas com pequenos hábitos e pequenas atitudes, a gente consegue ir moldando o nosso cérebro. Porque também, né, a ciência já descobriu que o nosso cérebro, ele tem elasticidade e que as conexões neurais, elas podem mudar, elas não são para sempre a mesma coisa. Então, se eu tomar uma decisão e ir para a ação, eu estou mudando a elasticidade do meu cérebro. E quando eu mudo a elasticidade do meu cérebro, eu me mudo. Eu mudo o meu pensamento, eu mudo uma crença. Então, de novo, estar aqui gravando para vocês nada mais é do que um exercício de elasticidade para o meu cérebro, para essa nova versão minha que eu estou desejando viver e que eu vou viver, porque afinal de contas eu parei de procrastinar, coloquei meu celular numa árvore e tô aqui falando com vocês, e eu tô super feliz em estar fazendo isso. Então, se você, assim como eu, deseja mudar a sua vida e sair da procrastinação para realizar tudo que você deseja, tudo que você merece, porque o universo, ele é abundante. Ontem eu ouvi uma história que eu achei maravilhosa e eu vou compartilhar aqui e vou fechar esse vídeo, que é a seguinte: acabou de passar um casal aqui, eu tive que parar o vídeo e esqueci a história porque eu fiquei com vergonha de estar gravando um vídeo no parque. Olha que bobagem, né? Tantas pessoas, inclusive eu, trabalho com conteúdo e eu fiquei com vergonha, gente, vocês acreditam? Olha só. Eu poderia parar o vídeo e ir embora. Eu fiquei uns 5 minutos aqui tentando lembrar a história que eu queria contar pra vocês e acabou que eu não lembrei. E eu vou contar uma outra história, porque eu não vou desistir de trazer uma reflexão pra vocês, tá? Essa é outra história que eu ouvi ontem, que não era a que eu queria contar, mas que vai trazer sentido pra tudo isso que eu tô falando pra vocês, né? Que, como eu falei, as nossas emoções e os nossos pensamentos, os nossos traumas acabam guiando a forma com que a gente vai levando a vida, né? E quando a gente sente alguma coisa, o nosso inconsciente traz, às vezes, um trauma à tona que necessariamente a gente não sabe de onde vem aquela força, a gente não sabe por que a gente trava, a gente não sabe por que a gente fica triste, a gente não sabe de onde vem isso, né? Mas, o que a gente faz com as coisas que acontecem com a gente, as escolhas que a gente toma de forma consciente, podem mudar o rumo da nossa história, o rumo da nossa vida. E às vezes, pessoas que viveram as mesmas histórias têm coisas parecidas na vida, na verdade, não histórias. As pessoas que viveram coisas parecidas na vida, elas fazem histórias totalmente diferentes uma da outra. E a história que eu vou contar é assim. Havia uma família, nessa família havia o pai, e esse pai era um pai alcoólatra e super violento. E ele violentava essa mãe, ele batia nessa mãe. E eles tinham 2 filhos, e esses 2 filhos cresceram. Um desses filhos se tornou um alcoólatra, e um desses filhos se tornou um milionário. E aí foram perguntar: poxa,
pro alcoólatra: por que você bebe tanto, né? Por que você chegou onde você tá, né? O que aconteceu com você? Qual a sua história? E aí ele contou a história de que ele tinha um pai alcoólatra e violento, e que a infância dele foi extremamente triste, e que por isso ele se tornou um alcoólatra, porque havia sido assim a vida dele. O pai dele era alcoólatra, e quando ele percebeu, ele também era. Ele cresceu e virou um adulto que consumia álcool e estava, enfim, acabando com a própria vida. E aí perguntaram pro irmão dele, que viveu na mesma casa, né, que teve os mesmos pais, como que ele se tornou milionário, como que ele se tornou um homem rico, como que ele conseguiu criar tantas oportunidades na vida dele. E ele respondeu que foi porque ele teve um pai alcoólatra e violento, que batia na mãe, e que ele não queria ser como aquele pai, e que então ele tomou todas as decisões possíveis e difíceis para conseguir sair daquela situação e ter uma família diferente da que ele teve na infância. E isso me acendeu uma luz, sabe? Porque embora a gente tenha uma história de certa maneira triste e ao mesmo tempo com um final feliz, são duas pessoas que tiveram caminhos completamente diferentes, né? A gente pode perceber através dessa história que realmente a gente pode tomar decisões na nossa vida, e que muitas vezes a gente não tem informação que a gente pode tomar essas decisões, e que a gente pode tomar de uma forma mais positiva essas decisões. A gente simplesmente vai vivendo. Mas que bom que hoje a gente tem informação e consegue transformar a nossa realidade, e às vezes com pequenas atitudes, como por exemplo, fazer o que precisa ser feito. Uma vez a minha psicanalista falou assim pra mim: eu tava falando, nossa, mas é difícil ter que gravar todo dia, é difícil ter disciplina, é difícil. Porque eu tinha essa crença até ontem que é difícil ter disciplina para criar conteúdo. E realmente é desafiador. E aí ela falou assim pra mim: Kate, é difícil mesmo. Todo trabalho é difícil. Vai ser difícil, vai ter dia que você vai estar animada e vai ter dia que você não vai estar animada. Mas o que você faz quando você não está animada é o que vai mudar a sua vida, é o que vai mudar a forma de você ver a criação de conteúdo. Então faça isso, faça mesmo quando estiver difícil, né? Quando estiver difícil, faça, continua fazendo, porque é sobre isso, é isso que vai levar você a ter os resultados que você busca, é você fazer. E isso mexeu comigo, mas isso foi há 2 anos atrás. Veja, eu continuei procrastinando. E eu também acredito que tudo tem um momento, mas quanto antes a gente se apropria do conhecimento e coloca ele em prática, melhor. Então é isso que eu fiz. Ontem eu decidi, não, eu vou ir lá e vou gravar e vou fazer isso, estou aqui. Então se você também quer mudar a sua vida, me acompanha nesse movimento que eu estou fazendo agora, que é compartilhar com vocês a minha trajetória para me tornar a mulher que eu já sou, que já está aqui no meu campo e que eu ainda não acessei. A mulher próspera, criativa, que ajuda outras mulheres, que é uma excelente mãe, que é uma excelente companheira, que tem abundância em tudo na vida, porque eu desejo isso para mim, eu desejo isso para você. Mas isso tudo só vai acontecer quando a gente mudar a nossa mentalidade. Só que para mudar a mentalidade, olha que interessante, eu preciso fazer. Eu preciso fazer o que uma pessoa que já tem sucesso, que já mudou a mentalidade dela faz. Porque é vivendo agora, no presente, agindo como essa pessoa de sucesso, que eu vou ter sucesso em breve. Então eu quero deixar esse vídeo aqui com essa reflexão, né? Quais atitudes que você precisa tomar para ter a vida que você deseja? A primeira que eu precisava tomar, eu acabei de fazer, que era gravar esse vídeo. E eu tô feliz. E eu espero que você tenha gostado e tenha pegado alguma dessas reflexões e te inspirado, né? Para te inspirar. E que esse seja só o começo do meu desejo, que é ser uma youtuber de sucesso e ter mais uma forma de renda aqui nessa rede social. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E não esquece de se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que precisa dessa mensagem. Beijo, até mais.